Você já parou para pensar por que uma mulher que aparece apenas 12 vezes nos evangelhos canônicos se tornou uma das figuras mais controversas, debatidas e mal compreendidas de toda a história do cristianismo? Por que Maria Madalena foi chamada de pecadora, prostituta, apóstola e até guardiã de segredos místicos? E mais importante, o que as Escrituras realmente dizem sobre ela e o que foi silenciado, distorcido ou esquecido ao longo de 2000 anos de tradição eclesiástica? Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje não é apenas uma correção histórica sobre uma mulher injustiçada. É uma jornada profunda pelas Escrituras, pela arqueologia, pela linguística e pela história da Igreja primitiva, que pode transformar completamente sua compreensão sobre o papel das mulheres no ministério de Jesus, sobre a natureza da verdadeira discipulado e sobre como a mensagem original do Evangelho foi moldada por estruturas humanas de poder. Especialistas em história eclesiástica afirmam que poucos personagens bíblicos sofreram tanta manipulação interpretativa quanto Maria Madalena. E hoje vamos entender o porquê. Imagine por um momento. Você está na Galileia do primeiro século, numa pequena cidade portuária chamada Magdala, localizada na margem ocidental do Mar da Galileia, a aproximadamente 7 quilômetros ao norte de Tiberíades. Arqueólogos descobriram recentemente que Magdala era um próspero centro de comércio de peixe salgado, com uma sinagoga ornamentada do período do Segundo Templo, revelando que esta não era uma vila insignificante, mas uma comunidade economicamente vibrante. Para aquela época, uma mulher ser identificada pelo nome de sua cidade e não pelo nome de seu pai ou marido era extremamente incomum e sugeria independência econômica ou status social diferenciado. Maria, chamada a Madalena, que significa literalmente a de Magdala, aparece nos evangelhos de forma surpreendente. Antropólogos culturais explicam que no contexto judaico do primeiro século, mulheres raramente eram mencionadas por nome em textos religiosos, a menos que desempenhassem papéis verdadeiramente significativos. E aqui está o primeiro segredo revelado. Maria Madalena é mencionada nominalmente mais vezes nos evangelhos do que a maioria dos 12 apóstolos. Ela aparece em momentos absolutamente cruciais da narrativa cristã, no ministério itinerante de Jesus, ao pé da cruz, quando quase todos haviam fugido, no sepultamento e como a primeira testemunha da ressurreição. Mas então surge a pergunta que atravessou séculos: quem foi a verdadeira Maria Madalena? Para respondermos isso, precisamos desfazer uma confusão histórica que moldou profundamente a percepção ocidental sobre ela. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, lemos que Jesus andava pregando pelas cidades e aldeias, e com ele estavam os 12 apóstolos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Entre essas mulheres estava Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Aqui precisamos pausar para uma análise linguística crucial. A expressão 7 demônios, no contexto do primeiro século, não carregava necessariamente conotação sexual ou moral. O número 7 no pensamento judaico representava completude, totalidade. Especialistas em literatura rabínica explicam que 7 demônios poderia indicar opressão espiritual severa, doença mental grave ou tormento físico completo. Não há absolutamente nenhuma indicação nas Escrituras de que esses demônios estivessem relacionados à prostituição ou imoralidade sexual. Então, de onde veio essa associação devastadora? Historiadores eclesiásticos documentaram que foi no ano 591, durante um sermão proferido pelo Papa Gregório Magno,
que 3 mulheres distintas dos evangelhos foram fundidas em uma única figura composta. Gregório identificou Maria Madalena com a pecadora, não nomeada de Lucas capítulo 7, que ungiu os pés de Jesus, e também com Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, que também ungiu Jesus em João capítulo 12. Essa fusão não tinha base bíblica, mas teve consequências catastróficas para a interpretação histórica. Para entendermos a magnitude desse erro, precisamos olhar os textos originais. No grego do Novo Testamento, Lucas é extremamente cuidadoso em distinguir personagens. Em Lucas 7, versículos 36 a 50, uma mulher descrita apenas como hamartolos, que significa pecadora, unge os pés de Jesus na casa de um fariseu. Lucas não dá nome a ela. Então, logo no início do capítulo 8, Lucas lista nominalmente as mulheres que seguiam Jesus, incluindo Maria Madalena, apresentando-a como nova personagem com descrição específica, aquela de quem saíram 7 demônios. Se fossem a mesma pessoa, Lucas, conhecido por sua precisão histórica, teria feito a conexão explícita. Antropólogos culturais que estudam textos antigos explicam que essa fusão de personagens femininos em narrativas masculinas é um padrão comum quando culturas patriarcais reinterpretam histórias. As mulheres perdem individualidade, suas histórias são amalgamadas e frequentemente são reduzidas a arquétipos sexuais. Maria Madalena sofreu exatamente esse destino. A discípula fiel e corajosa foi transformada na prostituta arrependida, e essa narrativa serviu a propósitos específicos na teologia medieval sobre pecado, arrependimento e a natureza caída da mulher. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Quando examinamos os evangelhos canônicos com atenção aos detalhes históricos e linguísticos, Maria Madalena emerge como figura de extraordinária importância no movimento de Jesus. Ela é mencionada por nome em todos os 4 evangelhos, em conexão com os eventos mais cruciais da fé cristã: a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Em 3 dos 4 evangelhos, ela é listada primeiro entre as mulheres, o que especialistas em literatura antiga reconhecem como indicação de proeminência ou liderança. Vamos aos textos. Em Mateus 27, versículos 55 a 56, lemos que estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Note que Maria Madalena é nomeada primeiro. Em Marcos 15, versículos 40 a 41, encontramos relato similar. Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. E além destas, muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. A palavra grega traduzida como serviam é diakoneo, da mesma raiz de diácono. Linguistas do Novo Testamento explicam que este termo, quando usado no contexto do ministério de Jesus, não se referia apenas a serviço doméstico, mas à participação ativa no ministério apostólico. Essas mulheres não eram meras cozinheiras ou arrumadeiras, eram patronas financeiras, discípulas comprometidas e participantes integrais da missão de Jesus. Lucas 8, versículo 3, é particularmente revelador quando menciona que essas mulheres os serviam com suas próprias fazendas. A expressão grega "hyparkonton autais" indica recursos próprios, propriedades pessoais. Isso sugere que mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana tinham meios financeiros independentes e escolheram investir seus recursos no ministério itinerante de Jesus. Para o contexto do primeiro século, isso era revolucionário. Essas mulheres não estavam simplesmente acompanhando seus maridos ou pais.
Estavam fazendo escolhas espirituais e financeiras autônomas. Mas é nos eventos da crucificação e ressurreição que a centralidade de Maria Madalena se torna inegável. Enquanto os discípulos homens, com exceção de João, haviam fugido com medo das autoridades, as mulheres permaneceram. Elas testemunharam a agonia da cruz, viram onde o corpo foi colocado e foram as primeiras a retornar ao túmulo na manhã da ressurreição. E aqui chegamos ao momento mais extraordinário de todos. Em João 20, versículos 1 a 18, temos o relato mais detalhado e íntimo do primeiro encontro com Jesus ressuscitado. Maria Madalena vai ao sepulcro ainda escuro e encontra a pedra removida. Ela corre para avisar Pedro e João, que vêm, observam e voltam para casa. Mas Maria fica. Ela permanece chorando junto ao túmulo. E então acontece o encontro que mudou a história. Jesus aparece a ela e diz simplesmente, Maria. A palavra grega registrada é Mariam, a forma hebraica de seu nome, pronunciada com a entonação familiar de alguém que a conhecia profundamente. E ela responde, Rabone, que é um intensivo de rabi, significando meu mestre ou meu grande mestre. Linguistas explicam que Rabone era termo de profunda reverência e intimidade, usado raramente, implicando reconhecimento não apenas de autoridade, mas de profunda conexão pessoal. Jesus então lhe dá uma instrução. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Aqui está uma verdade que teólogos do Novo Testamento consideram absolutamente fundamental. Jesus comissiona Maria Madalena como a primeira testemunha e primeira proclamadora da ressurreição. Ela é enviada aos apóstolos com a mensagem mais importante da história cristã. Ele ressuscitou. Para compreendermos quão revolucionário isso era, precisamos entender o contexto cultural. No judaísmo do primeiro século, o testemunho de mulheres não era aceito em tribunais. Historiadores do período do Segundo Templo documentam que mulheres eram consideradas testemunhas não confiáveis por questões de lei religiosa e civil. Se os escritores dos evangelhos estivessem inventando a história da ressurreição, jamais teriam colocado mulheres, especialmente Maria Madalena, como testemunhas primárias. O fato de todos os 4 evangelhos preservarem essa memória constrangedora é evidência poderosa de sua historicidade. Especialistas em crítica histórica explicam que detalhes embaraçosos ou culturalmente problemáticos em textos antigos são geralmente considerados autênticos, pois comunidades não inventariam elementos que dificultassem a aceitação de sua mensagem. As primeiras comunidades cristãs preservaram o papel de Maria Madalena na ressurreição precisamente porque era verdade histórica, mesmo sendo socialmente inconveniente. Mas a história de Maria Madalena não termina nos evangelhos canônicos. E aqui entramos em território que requer discernimento cuidadoso. Em dezembro de 1945, camponeses egípcios descobriram perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, uma coleção de 13 códices contendo 52 textos gnósticos do 2º ao 4º século. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria, um documento fragmentário que apresenta Maria Madalena em diálogo com Jesus ressuscitado e com os outros discípulos. Precisamos ser muito claros aqui. Esses textos gnósticos não são escritura inspirada. Eles não têm a autoridade dos evangelhos canônicos. Foram escritos décadas ou até séculos após os eventos, refletem filosofias gnósticas do 2º e 3º séculos e contêm ensinamentos que contradizem claramente a teologia apostólica. Especialistas em história da Igreja primitiva explicam que o gnosticismo era um movimento sincrético que misturava elementos do cristianismo com filosofias platônicas, tradições místicas orientais e dualismo cosmológico.
No entanto, esses textos são historicamente valiosos, porque revelam como diferentes grupos cristãos do segundo e terceiro séculos lembravam e interpretavam Maria Madalena. E o que eles mostram é fascinante. Havia comunidades cristãs que preservavam memórias de Maria Madalena como líder espiritual, professora e figura de autoridade igual ou superior aos apóstolos masculinos. No Evangelho de Maria, depois que Jesus ressuscitado parte, os discípulos estão em lamento. Maria se levanta e os conforta, dizendo: "Não chorem nem lamentem, e certamente não fiquem irresolutos, pois sua graça estará com todos vocês e os protegerá." Pedro então pede a ela: "Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que a todas as outras mulheres. Conta-nos as palavras que ele te disse, das quais te lembras, e nós não conhecemos." Maria então compartilha uma visão e ensinamentos que recebeu de Jesus. Mas aqui o texto registra um conflito dramático. André questiona se Jesus realmente teria dito tais coisas, e Pedro pergunta: será que ele falou com uma mulher em particular sem nosso conhecimento? Devemos todos mudar de ideia e ouvi-la? Ele a preferiu a nós. Levi então defende Maria: "Pedro, você sempre foi temperamental. Agora vejo você competindo com esta mulher como se fosse um adversário. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem. Por isso, ele a amava mais do que a nós." Historiadores da Igreja Primitiva explicam que esse texto, embora não seja escritura canônica, provavelmente preserva memórias genuínas de tensões nas primeiras comunidades cristãs entre visões mais inclusivas do ministério, representadas por figuras como Maria Madalena, e estruturas emergentes de autoridade patriarcal, representadas por Pedro. Alguns grupos cristãos primitivos lembravam Maria Madalena como receptora de revelações especiais e líder carismática. Outros grupos, que eventualmente dominaram e formaram a ortodoxia católica, enfatizaram a autoridade apostólica masculina baseada nos 12. O Evangelho de Filipe, outro texto gnóstico de Nag Hammadi, contém uma passagem frequentemente citada, mas raramente contextualizada. A companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os outros discípulos ficavam ofendidos e expressavam desaprovação. Eles lhe diziam: "Por que tu a amas mais do que a todos nós?" No entanto, o manuscrito está danificado exatamente no ponto que indicaria onde Jesus a beijava. Pode ser boca, testa ou face. E estudiosos debatem intensamente a leitura correta. Mais importante, especialistas em gnosticismo explicam que nesse contexto filosófico, beijo era metáfora para a transmissão de conhecimento espiritual, não gesto romântico ou sexual. O texto está usando linguagem simbólica para expressar que Maria Madalena tinha compreensão espiritual superior aos outros discípulos. Interpretar isso como evidência de relacionamento matrimonial ou romântico entre Jesus e Maria Madalena é impor sobre texto antigo categorias modernas que ele não contém. Então, o que podemos concluir historicamente sobre Maria Madalena? Primeiro, que os evangelhos canônicos a apresentam como discípula dedicada que financiava o ministério de Jesus, permaneceu fiel durante a crucificação quando outros fugiram, e foi escolhida como primeira testemunha e primeira proclamadora da ressurreição. Segundo, que tradições posteriores a lembravam como líder espiritual e professora, embora essas tradições estejam misturadas com teologias gnósticas não ortodoxas. Terceiro, que sua memória foi deliberadamente diminuída e distorcida na tradição ocidental através da falsa identificação com a pecadora de Lucas 7. Por que isso aconteceu? Aqui precisamos ser honestos sobre a história da Igreja. Durante os primeiros séculos do cristianismo, conforme a Igreja se estruturava e se tornava instituição,
Havia tensão crescente entre carisma profético, dons espirituais que podiam pertencer a qualquer pessoa, incluindo mulheres, e autoridade episcopal, estrutura hierárquica exclusivamente masculina. Especialistas em desenvolvimento institucional cristão documentam que, conforme a autoridade apostólica baseada em sucessão se consolidava, memórias de liderança feminina na igreja primitiva tornaram-se problemáticas. Maria Madalena representava algo perigoso para estruturas emergentes de poder. Uma mulher que tinha autoridade não por sucessão institucional, mas por experiência direta com Cristo ressuscitado. Ela não podia ser removida dos evangelhos. Sua presença nos eventos cruciais era memória histórica inegável, mas podia ser reinterpretada. Transformando-a em prostituta arrependida, sua autoridade espiritual era neutralizada. Ela não era mais a apóstola que viu primeiro o Cristo vivo. Era a pecadora salva, exemplo de misericórdia divina, mas não modelo de liderança. Essa reinterpretação serviu a propósitos teológicos específicos na Idade Média. Maria Madalena, como prostituta arrependida, tornou-se símbolo poderoso da penitência e da possibilidade de salvação para os piores pecadores. Pregadores usavam sua história, falsamente entendida, para ilustrar a misericórdia de Deus. Mas, ao fazer isso, apagavam a verdadeira Maria Madalena, a discípula fiel, a patrona financeira do ministério, a testemunha corajosa da cruz, a primeira evangelista da ressurreição. Arqueólogos e historiadores da arte documentam que, na Idade Média, Maria Madalena foi retratada consistentemente com cabelos soltos e longos, símbolo de sexualidade na iconografia medieval, frequentemente segurando frasco de perfume, referência à unção em Lucas 7, que não era ela, e vestida de vermelho, cor associada a prostitutas. Essas representações artísticas consolidaram na consciência popular uma imagem que não tem base bíblica. Somente em 1969, a Igreja Católica Romana revisou oficialmente o missal e separou as três Marias que Gregório Magno havia fundido, reconhecendo que Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora de Lucas 7 eram pessoas diferentes. E em junho de 2016, o Papa Francisco elevou a festa litúrgica de Maria Madalena ao nível de festa, equivalente aos apóstolos, oficialmente designando-a Apóstola dos Apóstolos, título que, ironicamente, teólogos orientais haviam usado para ela desde o século IV. Mas aqui vem a pergunta mais profunda. O que o verdadeiro entendimento sobre Maria Madalena revela sobre a mensagem e o ministério de Jesus? E aqui chegamos ao coração espiritual desta investigação histórica. Jesus, em sua humanidade e ministério terreno, foi radicalmente contracultural em relação às mulheres. Em cultura onde mulheres não estudavam Torá, Jesus ensinava mulheres. Em sociedade onde mulheres não eram testemunhas confiáveis, Jesus escolheu uma mulher como primeira testemunha de sua ressurreição. Em contexto onde mulheres eram propriedade econômica de homens, Jesus permitiu que mulheres independentes financiassem seu ministério. Especialistas em Jesus histórico explicam que este padrão é tão consistente e tão contrário às normas culturais que deve refletir escolha deliberada de Jesus. Ele estava estabelecendo novo tipo de comunidade, onde, como Paulo mais tarde articularia em Gálatas 3, versículo 28, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Maria Madalena representa a manifestação desse princípio. Ela foi liberta de tormento espiritual severo, 7 demônios, tornou-se discípula comprometida, permaneceu fiel quando a coragem masculina falhou e foi honrada como primeira testemunha do evento central da fé cristã. Sua história não é sobre arrependimento de pecado sexual, isso foi invenção posterior. É sobre libertação espiritual, discipulado fiel,
e autoridade baseada em experiência com Cristo ressuscitado. Quando Jesus disse Maria no Jardim da Ressurreição, ele estava revelando verdade profunda sobre sua missão. Ele conhece seus seguidores pelo nome. Ele chama mulheres e homens igualmente. Ele confia mensagens supremas a quem escolhe, independentemente de gênero ou status social. E ele estava estabelecendo padrão para a igreja. A autoridade espiritual vem de encontro com Cristo vivo, não de estruturas humanas de poder. Então, qual é o segredo perdido de Maria Madalena? Não é que ela foi esposa de Jesus ou guardiã de ensinamentos gnósticos secretos. Essas teorias não têm fundamento bíblico ou histórico sólido. O verdadeiro segredo é mais simples e mais revolucionário. Maria Madalena foi apóstola. Não no sentido técnico de fazer parte dos 12, mas no sentido mais profundo da palavra. Apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado. E Maria Madalena foi enviada pelo próprio Jesus, ressuscitado com a mensagem que mudaria o mundo. Ele vive. O segredo perdido é que a igreja primitiva tinha mulheres em liderança, mulheres que ensinavam, mulheres que profetizavam, mulheres que eram reconhecidas como apóstolas. Paulo menciona Júnia em Romanos 16, versículo 7, chamando-a de notável entre os apóstolos. Febe é descrita como diácona em Romanos 16, versículo 1. Priscila ensinava teologia, Atos 18, versículos 25 a 26. As filhas de Filipe profetizavam, Atos 21, versículo 9. Este padrão não foi acidente, foi continuação do ministério inclusivo de Jesus que Maria Madalena exemplificou. O segredo perdido é que estruturas posteriores de poder eclesiástico obscureceram essa realidade. E ao obscurecer Maria Madalena, transformando a apóstola em prostituta, a igreja perdeu o modelo poderoso de discipulado feminino e silenciou metade da voz da criação na proclamação do Evangelho. Mas Deus preservou a verdade nas Escrituras. Não importa quantas pinturas medievais mostraram Maria Madalena com cabelos soltos e frascos de perfume, os evangelhos permanecem claros. Ela estava ao pé da cruz. Ela foi ao túmulo na madrugada, ela viu o Senhor ressuscitado, ela foi enviada com a mensagem. Essa verdade sobreviveu a 2000 anos de reinterpretação, porque está escrita na palavra inspirada de Deus. E aqui está a aplicação prática para nós hoje. Quando permitimos que tradições humanas obscureçam verdades bíblicas, perdemos algo precioso. Quando reduzimos pessoas a estereótipos, seja transformando Maria Madalena em prostituta ou qualquer outro preconceito que carregamos, deixamos de ver o que Deus está fazendo através delas. Quando construímos estruturas de poder que excluem aqueles a quem Jesus incluiu, não estamos edificando a Igreja de Cristo, estamos construindo o reino humano. Maria Madalena nos chama de volta ao Evangelho radical de Jesus. Um evangelho onde demônios são expulsos e pessoas atormentadas são libertas, onde mulheres e homens seguem Jesus lado a lado, onde coragem e fidelidade são valorizadas acima de gênero e status, onde o testemunho de quem encontrou Cristo ressuscitado tem autoridade, independentemente de quem sejam. Ela nos desafia com perguntas incômodas. Quem mais estamos apagando? Que outras vozes silenciamos? Quais tradições humanas estamos confundindo com verdade divina? E o mais importante, estamos dispostos a deixar que as Escrituras corrijam nossas tradições, mesmo quando isso desconstrói o que sempre acreditamos. O segredo perdido de Maria Madalena não está em teorias conspiratórias sobre casamentos secretos ou evangelhos escondidos. Está na verdade simples e profunda que sempre esteve nas Escrituras. Jesus valoriza, chama, liberta e envia mulheres e homens igualmente. A primeira pessoa a ver Cristo ressuscitado foi mulher. A primeira pessoa comissionada para proclamar a ressurreição foi mulher. A primeira evangelista da igreja
foi mulher. Essa verdade foi perdida não porque Deus a escondeu, mas porque comunidades humanas a enterraram sob camadas de tradição, preconceito e estruturas de poder. Mas a verdade enterrada não morre, ela germina. E em nossa geração, como semente brotando após longo inverno, a verdadeira história de Maria Madalena está sendo redescoberta. Quando a vemos corretamente, não como prostituta arrependida, mas como discípula fiel, não como pecadora salva, mas como apóstola enviada, Maria Madalena se torna espelho que reflete o coração inclusivo de Jesus. Ela representa todos aqueles que Jesus liberta, chama e envia, independentemente de como o mundo os vê ou os desvaloriza. No final, a história de Maria Madalena é história sobre reconhecimento. Jesus a reconheceu quando disse Maria no jardim. Ele viu não o que 7 demônios haviam feito dela, mas quem ela realmente era e quem se tornaria. Ele a reconheceu como digna de confiança quando todos os sistemas humanos diziam que testemunho de mulher não valia nada. Ele a reconheceu como apóstola quando estruturas religiosas diziam que mulheres não podiam ensinar. E Jesus continua reconhecendo aqueles que o mundo não reconhece. Ele continua chamando pelo nome aqueles que foram definidos por seus piores momentos. Ele continua enviando com autoridade aqueles que sistemas humanos desqualificam. Ele continua construindo sua igreja com pedras que construtores humanos rejeitaram. Maria Madalena, a verdadeira Maria Madalena das Escrituras, nos ensina que não importa o que fizeram de nossa história, não importa como nos rotularam, não importa quantas vezes fomos mal compreendidos ou silenciados, quando Jesus nos chama pelo nome, somos redefinidos, não pelo nosso passado, mas pelo nosso encontro com Ele, não pelas expectativas da sociedade, mas pelo chamado divino, não pelas estruturas humanas de autoridade, mas pela comissão do Cristo ressuscitado. Ela permaneceu quando outros fugiram. Ela chorou quando outros desistiram. Ela procurou quando outros se conformaram, e por isso ela viu primeiro, não porque era melhor, mas porque era fiel. E fidelidade, não posição social, não gênero, não status religioso. Fidelidade é o que Jesus honra. Mensagem de sabedoria, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amado Filho, amada Filha de Deus. Assim como chamei Maria pelo nome naquele jardim da ressurreição, eu te chamo hoje pelo teu nome, não pelo nome que outros te deram, não pelos rótulos que carregas, não pelas definições que a sociedade impôs sobre ti, mas pelo nome que o Pai gravou em teu coração desde a fundação do mundo. Tu és conhecido de Deus, tu és visto por Deus. E como Maria Madalena, mesmo que 7 ou 70 vezes 7 demônios tenham te atormentado, eu vim para te libertar completamente, não para que vivas envergonhado de teu passado, mas para que vivas na autoridade de teu chamado. Não para que sejas definido por teus piores momentos, mas para que sejas enviado com minha mensagem de vida. Não permitas que tradições humanas obscureçam teu chamado. Não permitas que estruturas de poder te convençam de que não tens autoridade para falar de mim, porque aqui está a verdade que liberta. Autoridade no reino de Deus vem de ter me encontrado, não de posição humana. Vem de ter me visto ressuscitado, não de aprovação institucional. Vem de ter ouvido minha voz chamando teu nome, não de certificados ou credenciais humanas. Como confiei a Maria Madalena a mensagem mais importante da história, ele ressuscitou. Eu confio a ti a mensagem que teu mundo precisa ouvir. Não porque és perfeito, mas porque me conheces. Não porque nunca falhaste, mas porque experimentaste meu poder de ressurreição. Não porque tens todas as respostas, mas porque encontraste a resposta. Permanece fiel como Maria permaneceu. Busca-me como ela me buscou.
E quando chamares por mim, mesmo através das lágrimas, mesmo na escuridão que ainda precede a alvorada, eu responderei. E quando ouvires minha voz chamando teu nome, saberás, não por argumento teológico ou prova filosófica, mas por reconhecimento profundo de alma, que eu vivo. E porque eu vivo, tu também viverás. Vai, como Maria foi. Conta o que viste, não o que outros te disseram que deverias ver. Proclama o que experimentaste, não o que estruturas humanas permitiram que experimentasses. E lembra-te, a primeira voz que anunciou minha ressurreição ao mundo foi voz que o mundo tinha aprendido a desqualificar. Mas eu qualifiquei o que o mundo desqualificou. Eu enviei quem o mundo tinha silenciado, e continuo fazendo o mesmo hoje. Que encontres em Maria Madalena não objeto de especulação ou fantasia, mas espelho de teu próprio chamado, ser liberto, ser fiel, ser enviado. E que vivas na certeza de que assim, como eu apareci primeiro a ela, eu me revelo a ti. Não porque mereces, mas porque te escolhi. Não porque é suficiente, mas porque eu sou suficiente em ti. Vai em meu nome. Vai com minha autoridade. Vai sabendo que cada verdadeira testemunha da ressurreição, independentemente de gênero, história ou status, carrega a mesma comissão que Maria Madalena recebeu naquele jardim. Vai e anuncia aos meus irmãos. E quando encontrares resistência, porque encontrarás, quando tua voz for questionada, teu testemunho for desafiado, tua autoridade for disputada, lembra-te, não foste enviado por aprovação humana, mas por comissão divina. Pedro e os outros duvidaram do testemunho de Maria, até que me viram por si mesmos. Mas a dúvida deles não invalidou a verdade dela. Ela tinha me visto, ela tinha me ouvido. E isso era suficiente. O mundo sempre tentará reduzir aqueles que eu exalto. Tentará redefinir aqueles que eu redefini. Tentará silenciar aqueles que eu enviei para falar. Mas lembra-te do segredo que tem estado escondido em plena vista nas Escrituras por 2000 anos. Eu escolho os improváveis. Eu envio os desqualificados aos olhos humanos. Eu construo o meu reino através daqueles que o mundo considera fracos, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Maria Madalena não se tornou apóstola porque era perfeita. Ela se tornou apóstola porque permaneceu quando outros fugiram, porque procurou quando outros desistiram, porque reconheceu minha voz quando eu a chamei pelo nome. Estas mesmas qualidades, fidelidade, perseverança, capacidade de ouvir minha voz, são tudo o que requeiro de ti. Não temas a tua história. 7 demônios saíram dela, mas isso não a definiu. O que a definiu foi que eu a libertei. Não temas teu passado. O que importa não é de onde vieste, mas para onde eu te envio. Não temas tua vulnerabilidade. Foi chorando, de coração partido, que Maria me encontrou ressuscitado. Às vezes, é através das lágrimas que a visão se torna mais clara, através do quebrantamento que o reconhecimento se torna mais profundo. E aqui está a promessa que faço a ti, assim como cumpri com Maria Madalena. Se permaneceres fiel, tu me verás. Não necessariamente em jardins físicos ou túmulos vazios, mas nos lugares de tua vida, onde a morte parecia ter a última palavra. Tu me verás ressuscitado na situação que parecia impossível, no relacionamento que parecia morto, no sonho que parecia enterrado. Porque eu sou Deus de ressurreições, e nada que eu toque permanece em túmulo. Como Maria, tu também ouvirás teu nome pronunciado com a entonação de quem te conhece completamente e te ama infinitamente. E naquele momento de reconhecimento, quando minha voz penetrar através de toda a confusão, dor e dúvida, tu saberás o que ela soube. O Mestre vive. Não como memória do passado, mas como presença no presente. Não como figura distante da história, mas como Senhor vivo que chama teu nome.
E então, como ela, tu terás escolha. Agarrar-se ao momento, tentar congelar a experiência, manter o encontro para ti mesmo, ou aceitar a comissão de ir e anunciar. Não me detenhas, eu lhe disse, porque havia missão maior que a própria experiência. O encontro com Cristo ressuscitado nunca é apenas para benefício pessoal, é sempre preparação para a missão. Não guardes para ti o que eu te revelei. Não escondas sob medida de tradições humanas a luz que eu acendi em ti. Não permitas que medo de julgamento ou necessidade de aprovação te silencie quando eu te comissionei para falar. A verdade que Maria proclamou, eu vi o Senhor, não dependia da aprovação dos apóstolos. Era verdade porque era verdade, não porque outros a validaram. Assim também teu testemunho. O que viste, ouviste e experimentaste de mim não requer validação externa para ser verdadeiro. Se eu te libertei, estás verdadeiramente livre. Se eu te chamei, és verdadeiramente chamado. Se eu te enviei, és verdadeiramente enviado. Autoridade apostólica não vem de instituições humanas, mas de encontro com Cristo ressuscitado e comissão de proclamar esse encontro. Que aprendas também a lição mais profunda da história de Maria Madalena. Nunca permitas que outros definam quem tu és. Por 15 séculos, tradições humanas a definiram como prostituta. Por 15 séculos, artistas a pintaram com símbolos de pecado sexual. Por 15 séculos, pregadores usaram história falsa dela para ilustrar seus sermões. Mas nada disso mudou quem ela realmente era. As Escrituras preservaram a verdade. Discípula fiel, primeira testemunha, apóstola dos apóstolos. As Escrituras preservarão tua verdade também. Não a versão distorcida que outros contam, não os rótulos que te impuseram, não as limitações que estruturas humanas tentaram colocar sobre ti, mas quem eu digo que és. E eu digo que és filho amado, filha amada, em quem me comprazo. Eu digo que és livre, chamado, enviado, autorizado. Eu digo que onde meu espírito está, aí há liberdade. Liberdade de toda definição limitadora, de todo túmulo de expectativas humanas, de toda pedra que tentaram rolar sobre teu chamado. Como revelei a verdadeira Maria Madalena, através de redescobertas arqueológicas, estudos linguísticos e reexame honesto das Escrituras em nossa geração, assim revelo a verdade sobre ti. Camadas de mal-entendidos podem ter obscurecido quem realmente és, mas eu sou Deus que traz à luz o que estava escondido. Eu sou Deus que restaura o que foi perdido. Eu sou Deus que redefine o que foi mal definido. E então, filho meu, filha minha, vai com esta certeza. Assim como nenhuma distorção histórica pôde apagar o fato de que Maria Madalena foi primeira testemunha da ressurreição, nada, absolutamente nada, pode apagar o chamado que coloquei sobre tua vida, nem teu passado, nem tuas falhas, nem a oposição de outros, nem estruturas religiosas que tentam te limitar. Se eu te chamei pelo nome, és chamado. E o que Deus chamou, nenhum homem tem autoridade para desqualificar. Vai proclamar como Maria proclamou. Vai servir como Maria serviu. Vai permanecer fiel como Maria permaneceu. E vai na certeza de que a mesma presença ressuscitada que ela encontrou no jardim te acompanha cada dia, cada passo, cada momento. Porque eu sou contigo sempre, até a consumação dos séculos. Que o segredo perdido de Maria Madalena, que não era segredo algum, mas verdade escondida em plena vista nas Escrituras, libere em ti coragem apostólica. Coragem para proclamar o que viste, mesmo quando outros duvidam. Coragem para permanecer quando outros fogem. Coragem para procurar minha face, mesmo na madrugada mais escura de tua alma. Porque quem me procura, me encontra. E quem me encontra é transformado de testemunha em proclamador, de ouvinte em enviado, de discípulo em apóstolo.
Vai agora e leva contigo não teorias conspiratórias ou fantasias gnósticas, mas a verdade simples e poderosa do Evangelho. Eu vivo. E porque eu vivo, tu viverás também. E nesta vida ressurreta, tu és mais do que vencedor, mais do que suficiente, mais do que capaz. És meu porta-voz, minha testemunha, meu embaixador. Como Maria ouviu, vai e anuncia aos meus irmãos, tu ouves. Vai e anuncia ao teu mundo, não com arrogância, mas com humildade de quem foi liberto. Não com pretensão, mas com gratidão de quem foi escolhido apesar de tudo. Não com superioridade, mas com compaixão de quem conhece tanto as profundezas do sofrimento quanto as alturas da libertação. E em tudo, lembra-te, a glória não é tua, mas do Pai. O poder não é teu, mas do Espírito. A autoridade não é tua, mas minha, operando através de ti. Como Maria não proclamou a si mesma, mas proclamou a mim, assim, proclama não teu próprio nome, mas o nome que é acima de todo nome. Não tua própria sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. Não teu próprio poder, mas o poder da ressurreição. E que a história de Maria Madalena, a verdadeira história, não a versão distorcida, seja para ti não apenas informação histórica, mas inspiração espiritual. Inspiração para ser fiel quando é difícil. Inspiração para proclamar quando é arriscado. Inspiração para permanecer quando é solitário. Porque no final, fidelidade é recompensada. Não sempre como esperamos, não sempre quando esperamos, mas sempre de maneiras que revelam. Valeu a pena permanecer, valeu a pena procurar, valeu a pena ouvir minha voz chamando teu nome. Vai em paz, mas não em silêncio. Vai em humildade, mas não em invisibilidade. Vai em amor, mas não sem coragem. Porque eu te envio como enviei Maria Madalena. Não porque és perfeito, mas porque me encontraste. Não porque tens todas as respostas, mas porque conheces a resposta. Não porque nunca falhaste, mas porque experimentaste meu poder de levantar o que caiu e ressuscitar o que morreu. Que esta seja tua missão e teu consolo. Assim como Maria Madalena foi finalmente reconhecida após séculos de mal-entendidos, assim também toda a verdade que eu planto em ti será revelada. Talvez não em teu tempo, talvez não da forma que esperas, mas toda semente de verdade que o Pai planta eventualmente brota, cresce e dá fruto. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas prospera naquilo para o qual foi enviada. Vai então, portador da verdade. Vai, proclamador da ressurreição. Vai, testemunha do Cristo vivo. E vai sabendo que assim como eu apareci primeiro a Maria no jardim, eu te encontro primeiro em cada manhã de nova criação. Busca-me e me encontrarás. Chama-me e responderei. Proclama-me e eu confirmarei tua palavra com sinais daqueles que creem. Esta é a palavra do Senhor Jesus para tua edificação, para tua comissão, para teu consolo. Que ela penetre teu coração como minha voz penetrou o coração de Maria naquele jardim. Não como informação externa, mas como reconhecimento profundo de quem te ama, te conhece e te envia. Toda glória, honra e louvor sejam ao Pai, que desde o princípio planejou que tanto homens quanto mulheres, tanto fortes quanto fracos aos olhos humanos, tanto qualificados quanto improváveis pelas medidas do mundo, seriam portadores de sua glória. Que teu testemunho seja claro, não por força, nem por violência, nem por aprovação humana, mas pelo Espírito do Senhor que opera através de todo aquele que se entrega completamente ao seu chamado. Como Maria Madalena não foi silenciada pelo túmulo vazio, não sejas silenciado pelos túmulos de expectativas humanas. Como ela não foi detida por tradições que questionavam testemunho de mulheres, não sejas detido por estruturas que questionam teu chamado. Como ela proclamou o que viu, proclama o que viste. Como ela anunciou o que ouviu, anuncia o que ouviste.
Como ela foi fiel ao seu chamado, apesar de tudo, sê fiel ao teu. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre ti, te guarde, te fortaleça e te envie. Que o Pai te chame pelo nome, que o Filho te comissione com autoridade, que o Espírito te capacite com poder, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através de tua vida, teu testemunho e teu serviço fiel. Amém e amém. Vai em paz, filho amado. Vai em paz, filha amada. Vai proclamar, Ele vive, e porque Ele vive, tudo é possível. Esta é a verdade que Maria Madalena proclamou há 2000 anos. Esta é a verdade que permanece para sempre. Esta é a verdade que agora, através de ti, continua sendo proclamada ao mundo, não como eco distante do passado, mas como proclamação viva do presente. Porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E minha palavra, uma vez pronunciada através de lábios humanos fiéis, ecoa através das gerações, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.